Me chamo José Bonpê Pires, engenheiro agrônomo aqui do Laticínio Leite Longar. Vamos falar um pouco sobre produção, efetivamente a vaca produzindo. Três coisas bem básicas para a produção: alimentação, conforto e rotina. Vaca de leite precisa dessas três coisas. Alimentação seria manter esse animal num estado corpóreo satisfatório, seria o score do animal, com alimentação balanceada, com macros e micronutrientes, para que não venha faltar alguma coisa no setor reprodutivo, principalmente dela. Geralmente as melhores vacas são as que apresentam mais problemas, adoecem mais fácil, têm um problema de casco maior, demoram mais a emprenhar. E a gente tem que observar que é justamente por causa de alguma deficiência, principalmente na alimentação. O animal está produzindo muito leite, está saindo muito nutriente dele. No leite não tem como não sair, todo leite é igual. Ela vai tirar esse nutriente de onde quer que seja, ou da alimentação dela, ou do corpo dela. Se tiver faltando cálcio, vai sair dos ossos, vai sair de alguma parte, mas o leite vai vir com a taxa de cálcio dele normal. As mudanças que vão interferir no leite são mínimas e o animal acaba sentindo e mostrando isso para a gente primeiro, no estado corpóreo. Vai começar a emagrecer se não estiver sendo alimentado corretamente. E algumas vezes, quando o volume de alimentação está bom, mas faltam algumas coisas nessa alimentação, ela não está balanceada de acordo com a produção desse animal, vai faltar alguma coisa que pode interferir logo depois na reprodução. Ela pare, começa a produzir, não cicla direito, não vem ciar, ou cia, o touro cobre, ou tu insemina e não pega, não tem concepção. Então, por falta de algum nutriente, macro ou micro, que acarreta na não reprodução, ela vai demorar mais. A gente tem que ver ou imaginar que na produção de leite, o animal pare com um volume de leite baixo, vai subir numa curva em parábola até uma certa produção. Isso, dependendo do grau de sangue e da raça do animal, demora de 60 até 120 dias, ele pode subir a produção de leite dele, e a partir do pico da lactação, que a gente chama, ou seja, aquele dia que ela chegou ao máximo de produção dela, nos dias de lactação total dela daquela gestação, ela começa a cair. Então, dependendo, como eu acabei de falar, do grau de sangue, ela vai levar de 60 a 120 dias para chegar ao pico de produção. Então ela vai subindo a produção dela a cada dia, até um certo dia que ela começa a cair. Isso com a alimentação correspondente à produção dela. Pensando nisso, a gente tem que tentar fazer com que esse pico se perdure pelo máximo possível, porque quanto mais alto for o pico, também mais dias ela vai levar produzindo leite. E essa produção, a gente tem também um outro número que tem que ser pensado, a gente tem que objetivar na produção da gente que esses animais produzam leite pelo menos até elas emprenharem e chegarem a 7 meses de prenha, para que eu venha a ter que secar esses animais ainda em produção, fazer com que elas parem de produzir leite, passe pelo menos 60 dias para parir novamente e voltar a produzir. Tem que se observar isso com muita ênfase, é super importante. Não pode um animal vir a ter uma nova cria, parir produzindo. Se isso acontecer, o interessante é a gente pensar, a gente chama de DEL, dias em lactação, em 230, 250, 280 dias em lactação. Esses animais sem raça definida, com 3, 4 meses de leite, elas, como a gente chama, elas apartam. 5 meses de leite ela aparta, ela não para nunca produzindo. Secar as vacas para parir é super interessante pelo seguinte, porque aí tu só tem 2 meses que tu secou, ela já vai parir de novo. Então só 2 meses ela não está te dando lucro. Porque uma vaca que não está produzindo, ela está comendo. Então ela está tirando o lucro das outras. É aquele outro número que a gente tem que pensar, que tem que ter pelo menos 50% dos animais da fazenda em produção. Tem que direcionar a produção para aquele número. Isso economicamente viabiliza a atividade. Tem 70 animais, tem 22, 23 no leite. Ele tem 23 animais dando recurso para criar 70. Então os custos dele estão muito elevados pela quantidade de animais que ele tem. Ele tem que diminuir os animais, alimentar melhor para que esses animais cheguem. Com 7 meses de gestação, ela cicla naturalmente.
Se ela estiver toda equilibradazinha dentro, saudável, ela vai ciar. Mas RDD, se é um animal mestiço, criado no sol, possivelmente eu estiver junto com o touro cobre. Ela pode pegar. Se ela pegar, são 9 meses de prenhez. Como ela não tem leite 9 meses, que na verdade eram 7 meses, que é 9 de prenhez, mas tem que secar 2 meses antes. Então ela teria 7 meses para produzir leite. Mas elas não produzem leite 7 meses, pela falta de alimentação, balanço, genética. Mas quando tu começa a pensar em genética, elas começam a produzir leite mais tempo. E aí tu tem que se preocupar para secar ela 2 meses antes. E o legal é que ela vai passar, se tu emprenhar ela no primeiro cio, ou até no terceiro cio, que aí 15 dias depois ela cicla, a gente na fazenda fala o seguinte, ela cia a primeira vez, com 30 dias, a gente já começa a observar ela, 35 dias pós-parto, começa a olhar elas no pasto, se uma sobe na outra, se uma deixa ser subida, se tem secreção na vagina, ela fica soltando a secreçãozinha branca. Se tiver, ele já leva ela e insemina. Tem um animal com 60 dias, 70 dias de parto, já foram inseminadas. 15 dias depois, quando o veterinário chegar, meter a mão e diz se está prenho ou não. Emprenhou, já, como a gente é tudo, os programas de gestão, então todas essas datas de inseminação, toque, confirmação de prenhez, já coloca no programa. Aí o programa começa a contar para mim. Toda semana tem uma menina, a Gabriela lá, que todo dia ela está mexendo no programa. Então, na segunda-feira ela olha a gestação de todo o rebanho. Então ela passa uma lista para o Paulinho e diz, ó, vacas tais dos números. Esses números, elas estão entrando nessa semana no 8º mês de gestação. Pronto, ele vai secar essas vacas, separar ela do rebanho, cortar todo o concentrado delas, dar uma sede nela de 12 horas e não tirar o leite. Aí no dia seguinte, ele tira, ele faz a secagem delas, que aí ela já, como ela não comeu, sentiu sede e tudo, ela cai o leite lá para baixo até cortar. Cortou o leite, a gente já manda ficar 1 mês no lote de prenhas em recria, para que ela tenha mais, nesses 2 últimos meses, ela refaça o organismo, se alimentando de macro, micro, para vir a parir sem ter problema. É de suma importância a gente ficar sempre atento a esse pico de produção e nunca emendar uma produção na outra. Isso vai acarretar sérios problemas com o animal. Um outro fator que a gente tem que observar na alimentação é a questão da água. E a vaca, mesmo bem alimentada, se não tiver água próximo, ela acaba se dirigindo à fonte de água quando a sede dela já está mais elevada. Isso faz com que, muitas vezes, tenha os nutrientes dentro do organismo do animal e ela começa a ruminar, começa a produção de leite e, por falta da água, ela poderia produzir, naquela ordenha, 10 litros de leite, ela vai produzir 9 ou 8 por falta de água que ela não se dispôs a andar para ir a um local mais longe para beber e continuar a produção. Então, é interessante, quanto mais próximo do alimento, estejam próximos da bebida também. Quanto à qualidade, essa qualidade também é importante, tanto na produção como na sanidade do animal. Uma água suja, com coliforme, pode afetar em diarreias e outros problemas de sanidade do animal. Um outro tópico também importante na produção seria a questão de rotina. A vaca de leite é um animal que não se deve mudar nada na rotina dela. Os horários sejam os mesmos, os horários da alimentação, o horário da retirada do leite. Esse pensamento da gente de atrasar, de adiantar um pouco a ordenha, isso influencia em produção. E a produção de leite, quando a gente vai ver, a gente tem que olhar todos esses pequenos detalhes, porque quando junta todos esses detalhes, acaba diminuindo ou tendo essa variação que se nota. Mesmo o pequeno produtor, ele pode notar que a produção de leite dele, de um dia para o outro, varia muito. E às vezes o animal come a mesma coisa, teve as mesmas ofertas de alimento, de água e tudo, e não produziu do mesmo jeito, por diferenças ou mudanças na rotina desse animal. Então, uma vaca de leite, efetivamente, o que ela gosta seria de um local limpo, com sombra, água e alimentação boa, e que isso não mudasse no decorrer do processo de produção dele. Todos os dias, quando você vê, hoje minha produção deu um volume X, amanhã deu um pouco menos, mas se todos os dias fosse aquele volume maior, quanto seria no final da quinzena que você ganharia mais? E essa diferença é que
influencia muito no custo de produção da propriedade. Nessas variações que ocorrem por diferenças de rotina, diferenças de alimentação, de modificações na hora da produção. O resfriamento, a borracha, a sombra lá no pasto, a bebida perto, tudo isso é conforto. Os confortos são esses. Pé de luva para quando está no inverno que a unha amolecer, endurecer essa unha com um produto que resseque o casco para ficar mais duro, porque senão ela vai, quando pisar no chão mais duro, vai sentir caxingar. Isso perde conforto, perde produção. Os caminhos que elas fazem lá do capim até o centro de manejo, tem o mínimo de pedra. A gente coloca a pissarra, bate, coloca um barrinho em cima para ficar lisinho, porque se ela pisar com a unha mais mole numa pedra, que vai fazer ela caxingar. Se ela caxingar, se ela tiver uma perna mancando, afeta na produção. Bom sempre estar enfatizando que qualquer dúvida, procurar o técnico mais próximo que possa resolver qualquer problema que venha ocorrer. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro.